Vão ajudar. De 2 anos para baixo, vocês estão nesse grupo? De 2 anos para baixo? Vocês estão prestes a serem batizadas e vão participar de um dos momentos mais importantes da igreja, que é o sacramento da Santa Ceia. E esse privilégio ainda, Ayla, Davi e Luar não podem ainda. Ah, a pergunta é essa, é? Ah, lógico que pode. Lógico que pode. Eu pensei que vocês queriam ficar na salinha. Mas de que a gente consegue organizar isso. Sabe de que jeito? Vocês vão ter que voltar a usar fralda. Vão ter que voltar a chupar chupeta. Ou bubu. E tomar mamadeira. Topam? Querem não, né? Então... Mas para o almoço de inauguração, com toda certeza. Com toda certeza. Podem sim. Amém, gente? Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Novo Testamento. Concluímos a exposição de todo o livro de Eclesiastes. Passamos de janeiro até a metade desse mês de abril, expondo todo o livro de Eclesiastes, concluímos domingo. Hoje, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra. Todos encontraram, meus irmãos? Flaviano, com a voz assim, bem imponente, assim, de Flaviano Moreira, assim, Flaviano Cid Moreira, lê para a gente, por favor, para todo mundo escutar, do versículo 1 até o versículo 11, meu irmão. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-as dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido de cima do céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Muito obrigado, Deus, pela leitura da tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tudo que foi lido nesse momento foi inspirado por ti, Senhor. E esse mesmo Espírito Santo que inspirou o autor deste livro, que também nos dê a iluminação, ó Pai, para entendermos tudo isso que foi escrito aqui, Senhor. E que ninguém, Senhor,
saia dessa igreja hoje da mesma forma como entrou, mas que todos nós saiamos daqui impactados, ó Deus, pela Tua palavra e transformados pelo poder do Teu Evangelho, Senhor. Assim nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quando nós nos deparamos com um texto como esse, meus irmãos, nós enchemos o nosso coração de alegria, porque esse livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, mas quem foi Lucas mesmo, gente? Quem foi Lucas, meus irmãos? Senão aquele que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever o Evangelho que leva o seu próprio nome, o Evangelho de Lucas, e que também escreveu esse livro de Atos dos Apóstolos. Os historiadores, os teólogos dizem que, na verdade, é um bloco só, dividido em duas partes. Lucas escreveu o Evangelho e logo depois escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E é interessante que esse livro de Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. Ao contrário do Antigo Testamento, que tem muitos livros históricos, no Novo Testamento você só vai encontrar o livro de Atos dos Apóstolos. E o detalhe interessante, meus irmãos, que apesar desse livro se chamar de Atos dos Apóstolos, na verdade, o foco principal é sobre dois apóstolos. Do capítulo 1 até o capítulo 12, você vai encontrar principalmente o apóstolo Pedro. E do capítulo 13 em diante, aí o centro ali vai ser nos Atos do apóstolo Paulo. Há quem diga também que esse livro de Atos dos Apóstolos pode ser chamado tranquilamente de Atos do Espírito Santo, porque nós vamos encontrar aqui no livro de Atos o Espírito Santo agindo através da vida dos apóstolos. Mas por que Lucas escreveu então esse livro, meus irmãos? O versículo 1 aí do livro de Atos, do capítulo 1, versículo 1, Lucas vai dizer que antes ele havia escrito um outro livro, o Evangelho de Lucas. E nesse Evangelho ele falou tudo aquilo que Jesus fez, que Jesus ensinou antes que ele fosse crucificado e fosse assunto aos céus, ou que ele fosse elevado aos céus. E aí nós podemos colocar no Evangelho de Lucas, desde o nascimento virginal de Cristo, até o seu batismo, até mesmo os primeiros dias de vida, uma parte da sua infância, mas principalmente o ministério terreno de Jesus, de como Jesus era um homem de oração, até que Cristo é crucificado e ressuscitado. E ele ressuscitou, meus irmãos. Mas agora, quando Lucas chega no livro de Atos, ele vai começar a dizer como essa igreja que Cristo plantou, que Cristo fundou, ela se desenvolveu. E então, num relato muito minucioso, porque Lucas vai dizer que escreve esse livro a Teófilo. Mas quem era Teófilo? Se você pensava que Teófilo era uma pessoa, ou o nome de uma pessoa, errou. Teófilo aqui, muito provavelmente, meus irmãos, foi um título, ou era um título dado a um homem que pertencia ao reino, ao Império Romano. Deveria ser um homem muito influente, e sendo influente, tendo um bom poder aquisitivo, ele patrocinou Cleide e Daniel. Esse trabalho, essa pesquisa histórica de Lucas. Pense bem, era muito caro preparar um relato como esse. Lucas vai dizer, meus irmãos, que ele pesquisou muito, ele consultou muitas pessoas, ele entrevistou centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas,
para que ele pudesse resumir, para que ele pudesse compilar aqui no seu Evangelho e no livro de Atos todas as informações necessárias e verdadeiras sobre a obra de Cristo e sobre a expansão da Igreja de Cristo aqui nos primeiros anos do primeiro século. Isso era caro, isso custava caro. Não é como hoje, que você contrata o nosso irmão Daniel e diz: irmão Daniel, eu preciso 1000 cópias de uma música para colocar para o pessoal do louvor aqui. Ah, é muita coisa, hein? Aí o irmão Daniel vai dizer: pastor, umas 5 ou 6 taxas de urgência para a gente poder entregar logo para o louvor e está tudo certo. Aleluia! Mas naquele momento era muito caro. E Lucas vai dizer: olha, agora que eu já falei sobre o ministério de Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou, agora eu vou falar para você, Teófilo, como a igreja de Jesus se desenvolveu. Ele vai dizer, inclusive, meus irmãos, que depois que Jesus ressuscitou, aproximadamente 40 dias depois de Cristo ressurreto, ele ainda permanecia com os seus apóstolos. É isso que vai dizer aí o versículo 3. Jesus, depois de ter ressuscitado, meus irmãos, ele ainda passou 40 dias ensinando aos seus discípulos, provando e comprovando a eles de que de fato ele havia ressuscitado. E ele estava ensinando acerca do reino de Deus, aquilo que nós fizemos hoje na escola bíblica dominical, falando sobre o reino de Deus. E Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Veja, meus irmãos, que isso não é exclusividade nossa. Falar sobre o reino de Deus é um privilégio, e nós aprendemos diretamente com o mestre, com o próprio rei, Jesus Cristo. Aí quando chega no versículo 4, então, ele vai dizer que em certa ocasião, meninas, vocês vão gostar, enquanto estavam comendo, Jesus passou a dar-lhes algumas ordens. Veja, não foram pedidos, não foram favores, Jesus estava dando ordens aos seus discípulos. Mas eu preciso aqui colocar entre parênteses que Jesus estava o quê com os discípulos? Versículo 4, comendo. Isso nos dá a entender algumas perguntas que foram feitas hoje na escola bíblica dominical. Pastor, vai acontecer o quê depois que o nosso corpo for glorificado? Pelo menos uma coisa que nós já temos certeza, Daniel: vai ter churrasco na glória. Olha só, se Jesus com o corpo glorificado estava comendo, então nós, quando tivermos o nosso corpo glorificado, provavelmente iremos comer também. Olha que coisa boa, e sem medo de engordar. Eita pila! E Jesus estava dando ordens aos seus discípulos. E que ordens foram essas? Versículos 4 e 5, ele vai dizer: não saiam de Jerusalém, porque foi isso que eu falei a vocês sobre a promessa de meu Pai. Pois João Batista batizou com batismo de arrependimento, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Veja, meus irmãos, o que Jesus estava dizendo é que a promessa que Deus havia feito, Deus o Pai, havia feito para os discípulos, Jesus está dizendo: olha, meu Pai prometeu, e eu estou afirmando a vocês que essa promessa vai se cumprir. E se João Batista batizava com o batismo de arrependimento, dentro em breve vocês serão batizados com o Espírito Santo. E por que nós podemos crer nessa promessa? Porque se para eles era uma promessa a ser cumprida, para você e para mim essa promessa já foi cumprida. Porque no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, todos foram batizados pelo Espírito. E esse ato, esse momento não se repete mais, meus irmãos. Não se repete mais. Nós já fomos batizados pelo Espírito Santo. Isso não vai acontecer de novo. Essa promessa se cumpriu, assim como todas as promessas que Deus fez se cumpriram.
E se ainda não foi cumprida, é porque não chegou o tempo determinado por Deus, meus irmãos. Ainda não chegou esse tempo. Mas Jesus disse: vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Em outras palavras, meus irmãos, vocês receberão poder dado pelo Espírito Santo de Deus. Era necessário que isso acontecesse, meus irmãos. Era necessário que isso acontecesse. Só que um probleminha aconteceu aqui. Imagina, Luciana, Elisângela. Imagina que uma situaçãozinha aconteceu aqui. Depois que Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam batizados pelo Espírito Santo, que eles receberiam o poder dado pelo Espírito Santo, os discípulos parece que não entenderam muito bem. E a pergunta que eles fazem aí no versículo 6 é intrigante, meus irmãos. Eles perguntam: mestre, é nesse tempo então que tu irás restaurar o reino a Israel? Pensem numa pergunta descabida. Pensem numa pergunta desproporcional. Porque o que Jesus estava dizendo aqui, Flaviano Lira, é que a promessa ia ser cumprida. O Espírito Santo ia descer sobre eles. Eles seriam batizados, seriam capacitados, habilitados. Mas eles não entenderam. É mais ou menos assim. É como se chegasse alguém aqui, se chegasse o próprio Cristo aqui e dissesse para toda a igreja: olha, a partir de hoje não haverá mais doenças, não haverá mais dores, não haverá mais morte, vocês vão poder comer tranquilamente e vocês não vão engordar, não vai ter mais problema de diabetes, não vai ter mais problema de pressão alta. E a igreja, ao invés de dar um glória a Deus bem grande, vai se levantar e vai perguntar: mas não vai ter ninguém para adoecer não? E o que é que vai ser dos médicos então? E do enfermeiro que está fazendo, está no primeiro período de enfermagem? Como é que vai ser dele? Aqueles discípulos, meus irmãos, não entenderam que aquilo que estava sendo prometido a eles era muito, infinitamente maior do que o desejo do coração deles. Eles queriam, diante de uma promessa tão espetacular, de serem cheios do poder do Espírito Santo, de serem agora habitantes ou morada do Espírito Santo, eles estavam pensando nos seus próprios interesses. É Jesus chegando para você nesse momento e dizendo: olha, eu preciso ir para que o meu Espírito venha sobre vocês. Eu preciso ir, eu preciso voltar para o lugar de onde vim. Mas vocês não ficarão sozinhos. Eu deixarei com vocês o meu Espírito, e o meu Espírito vai capacitar vocês com poder. E nós perguntando: Senhor, a gente vai para o céu mesmo? Mas Senhor, eu só quero ir para o céu se lá tiver internet. E se o sinal do Wi-Fi for gratuito ainda assim? Porque se eu for pagar também não quero não. A promessa é de uma vida eterna. A promessa é de um poder do Espírito Santo em você. É de você ser templo e morada do Espírito Santo. É de você ser preenchido com o poder que Cristo vai fornecer para você. E você preocupado se vai ter internet no céu. E se o seu celular vai ter Wi-Fi gratuito. Percebam, meus irmãos, que a falta de discernimento dos discípulos. E quantas vezes pessoas dentro da igreja estão mais preocupadas com a resolução dos seus problemas. Muitas pessoas na igreja estão muito mais preocupadas com a bênção do que com aquele que abençoa. E tem muitas pessoas que vêm para a igreja esperando a providência de Deus e se esquecem que se eles tiverem um provedor, eles terão tudo. E acham que a satisfação do coração, o descanso
descanso do coração aqui nessa terra é mais importante do que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Olha, meus irmãos, que falta de conhecimento, que falta de discernimento. Mas Jesus, agora cá para nós, meus irmãos, cá para nós. Se você fosse Jesus, e se você, Alberto, Diácono Marinho, Daniel, Diego, Vitor, se vocês recebessem uma promessa como essas, vocês iam estar preocupados mesmo com o que ia acontecer no seu coração? Ou deixa eu mudar essa pergunta. Se vocês fossem Jesus, e na hora que vocês fizessem, Deison, uma promessa para uma pessoa, e a pessoa jogasse fora, você sendo Jesus, você dizia: rapaz, para você, se vire, é por sua conta e risco agora, corra atrás do prejuízo, porque, meus irmãos, Deus enviou o Filho dele morreu no seu lugar, o Filho dele perdoou os seus pecados, o Filho dele reconciliou você com o Pai, justificou você. O Pai entregou o Filho para morrer na cruz do Calvário por você, e você preocupado com satisfazer os desejos do seu coração? Que falta de maturidade é essa? Se fosse você no lugar de Jesus, você ia ter a paciência que Jesus teve com esses discípulos? Eu acredito que não. Mas louvado seja Deus, irmã Dorinha e Madelaide, que Jesus é paciente demais. E no versículo 7, Jesus vai dar uma resposta bem bacaninha para eles. Lena, Lilian. Jesus vai dizer: não compete a vocês saber os tempos e as datas, porque isso é de responsabilidade única e exclusiva do meu Pai, pelo poder da sua autoridade. O que Jesus está dizendo para os discípulos, e certamente, Jeane, cabe para você e para mim nessa noite: olha, enquanto os discípulos perguntavam: mestre, é nesse tempo que tu irás restaurar o reino de Israel? É como se eles estivessem perguntando a Jesus: mestre, é no nosso tempo, é no nosso cronos, é no nosso tempo que nós medimos por horas, minutos e segundos, que tu vais restaurar o reino de Deus a Israel? E Jesus está dizendo: não entenderam nada. Não compete a vocês, não é da conta de vocês, não é para o bico de vocês saber os tempos ou as datas. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, não é da conta de vocês, nem o tempo dos homens e nem o tempo de Deus. Vai acontecer tudo no tempo que Ele determinou, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é que tem todo o poder e autoridade, e vocês têm que simplesmente balançar a cabeça. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, com palavras duras, sim, mas com paciência. Meus filhos, vocês não têm que se preocupar com isso, não. Quem tem o poder sobre o tempo é Deus. Nós vimos isso lá em Eclesiastes capítulo 3. Quem determinou o dia do seu nascimento foi Deus. Quem determinou a família que você ia nascer foi Deus. Quem escolheu o seu nome foi Deus. Quem disse com quem você iria se casar foi Deus. Quem permitiu os filhos que você tem foi Deus. Quem permitiu você estar nessa igreja foi Deus. Então nada está no seu controle. Tudo está nas mãos de quem? De Deus. O tempo é de Deus, Luciana. Então não adianta esquentar a cabeça, não adianta se preocupar, não adianta ficar desesperado. Tem um Deus todo-poderoso que controla a história. Esse mesmo Deus que sustenta a sua vida na mão poderosa dele. É o mesmo Deus que permite ou não permite o que acontece na sua vida. Não adianta desespero, meus irmãos, não adianta. Agora, pastor, se tudo então está nas mãos de Deus, o que é que cabe para mim então?
confie no seu Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado aí e pode dizer para ela: confie em Deus, descanse em Deus, deposite a sua esperança em Deus e saiba que Deus não faz o serviço pela metade. A obra que Ele começou na sua vida, Ele vai cumprir. Você pode dar glória a Deus por isso? A obra que Ele começou na sua vida, Ele vai cumprir, porque Ele não falha com suas promessas, porque Ele zela com o nome dEle, com as palavras dEle. Ele é Deus, meus irmãos. Ele é Deus. Traga sossego para o seu coração e entenda de uma vez por todas que você não está falando com um ser que pode resolver, não, Ele resolve. Não existe causas impossíveis para Deus, sabe por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. Não existe nada que seja insolucionável, palavra bonita, né? Isso aí nem se existe. Não existe nada que não tenha resolução para Deus. Meus irmãos, Deus resolve o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Sabe por quê? Porque o nome dEle é Já. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E depois de ter dito isso, versículo 8, depois de ter falado todas essas coisas para os seus discípulos, o que Jesus disse, Daniel, por favor, no versículo 8? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas vocês receberão poder. Poder para quê? Para serem minhas testemunhas. Sabe uma coisa fantástica, Maria Eduarda, Lauras e Bianca? É que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele capacita, Ele habilita, Ele deixa apto pessoas que não têm condições de assumir o ministério, de pessoas que têm vergonha de falar, e Deus manda o Espírito Santo para dar poder para você ser testemunha de Deus, por onde quer que você andar. E Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, porque eles estavam em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eita Jesus! Preparando essa mensagem, eu estava me lembrando de um relato que eu ouvi há um tempo atrás. E esse relato dizia, Lusa, que certa feita, um missionário muito famoso aqui no Brasil, inclusive pastor Ronaldo Lidório, inclusive Deus o livrou, Deus o curou de um câncer recentemente, para a glória do nome de Deus. Deus o curou de um câncer. Mas ele estava dizendo que descobriu em pesquisas que havia muitos indígenas na Amazônia, em uma área pouco habitada e ainda não visitada pelo homem branco, que havia ainda algumas tribos indígenas que ainda não tinham ouvido falar acerca do Evangelho. E Ronaldo Lidório se preparou, e ele tinha, Flaviano, telefone via satélite, GPS, ele tinha bota impermeabilizada, e ele usava uma roupa que tinha uma proteção de insetos, e ele tinha toda uma série de recursos, e ele contratou um índio, um mateiro especialista naquelas áreas, para poder andar com ele em busca daquela tribo perdida. Parecia o filme de Indiana Jones, né? Em busca da tribo perdida. E ele foi. E ele disse que foram várias noites e dias caminhando na selva amazônica, na floresta amazônica. Ele disse que tinha um medo da pílula. Ele disse: rapaz, eu vou dormir, Lila, numa rede dessa. Aí veio uma onça pula em cima de mim. Ou de repente vem uma serpente e entra na rede e fecha aqui e dá uma picada aqui e eu morro. Mas ele foi. Dias andando no meio da floresta, Vitor, Diego, e ele foi. E quando ele finalmente chegou nessa tribo,
ele encontrou, para surpresa dele, meus irmãos, minhas irmãs, os índios varrendo lá no espaço. Pegou lá uma madeira, amarrou uns galhinhos lá e desfez uma vassoura. E estava lá, varrendo lá, o meio lá do espaço lá da tribo deles. E esse missionário, Ronaldo Lidório, disse que pediu para o acompanhante dele, o índio, perguntar se eles já conheciam Jesus, se eles já tinham ouvido falar de Jesus. Aí esse acompanhante, esse guia dele perguntou na língua dos índios lá, e os índios disseram: rapaz, nós conhecemos Jesus, você não conhece não? E Ronaldo Lidório bugou a mente dele. Ele ficou se perguntando, o Carol disse: como é que pode? Se nunca teve um homem branco aqui, nunca teve um missionário aqui. Até que os índios disseram: tem sim, seu João teve por aqui. E o pastor Ronaldo Lidório disse: quem é seu João? E ele foi conhecer esse seu João. E esse seu João, meus irmãos, era um pescador, um ribeirinho, que a casa dele era uma casa construída sobre alguns troncos que boiavam em cima da água. Ele tinha uma cabaninha em cima desses troncos, e ele saiu com a esposa, com alguns filhos. E detalhe, esse homem era semi-analfabeto. As poucas palavras que ele conhecia foram as que ele aprendeu lendo a Bíblia Sagrada. E ele tomou a decisão de pegar aquela casa flutuante dele e foi lá, rio acima, até que ele chegou nessas tribos. E ele falou o pouco que ele conhecia lendo a Bíblia Sagrada, com dificuldade. Ele falou de Jesus para aqueles índios. E aqueles índios foram convertidos a Cristo. E aqueles índios entregaram a vida a Cristo. E quando o seu João me encontrou como missionário, ele disse: finalmente chegou um missionário de verdade. E Ronaldo Lidório disse: seu João, missionário é o Senhor. Eu vim todo preparado, eu vim com GPS, telefone, eu vim com tudo, vim preparado do Senhor com essa casa flutuante. Só tinha uma cadeirinha quebrada, Flaviano, e algumas redes velhas para dormir. E seu João disse, aliás, o Ronaldo Lidório perguntou para ele: o senhor não se preocupa não com o futuro dos seus filhos, porque estão aqui no meio de uma tribo indígena, sem escola, sem nada? E a resposta do seu João Daniel, Diaco Marinho, Deus, foi fantástica, porque seu João disse: venha para cá, missionário, por favor, para meus filhos não escutarem. O maior patrimônio que eu estou deixando para os meus filhos é eles terem acesso à Bíblia Sagrada, é eles terem acesso ao Evangelho de Jesus Cristo, porque, meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do gentio. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e você está sendo preenchido com o poder do Espírito Santo para proclamar essas boas do Evangelho, para falar que só existe salvação em Jesus, que só existe remissão de pecados, que só existe justificação, que só existe vida eterna com Cristo Jesus. E esse poder é dado a você através do Espírito Santo que habita em você. Em você. Pergunta nessa noite que precisa ser respondida. Jesus disse que primeiro eles precisavam ir a Jerusalém. E eles já estavam em Jerusalém. Perguntinha bacana para você refletir nessa noite. Aonde é a sua Jerusalém? Aonde é que você tem pregado? Se é que você tem pregado o Evangelho de Jesus Cristo? Porque muitas vezes, meus irmãos, a nossa Jerusalém é a nossa própria família. A nossa Jerusalém pode ser dentro da nossa casa. A nossa Jerusalém pode ser a nossa vizinhança. A nossa Jerusalém pode ser os nossos colegas de trabalho. A grande questão é que você só vai ter essa ousadia para pregar o Evangelho se você tiver intimidade com Cristo Jesus. Porque se você não tiver intimidade com Cristo Jesus, você não vai ter esse espírito de ousadia. Você não vai ter.
Como é que você tem intimidade, homem, com sua esposa, se não com a convivência? Como é que vocês, meninas, vão ter intimidade uma com as outras se vocês não conversarem? Como é que vocês vão se conhecer se vocês não conversarem? E da mesma forma, meus irmãos, como é que você vai ter intimidade com Jesus se você não lê a Bíblia Sagrada? Como é que você vai ter intimidade com o Pai se você não ora? Aliás, qual foi a última vez que você tirou um tempo exclusivo para Jesus? Pastor, todos os dias quando eu vou trabalhar, eu estou lendo, eu estou ouvindo a Bíblia no carro. Joia, bom demais. Pastor, quando eu estou lavando os pratos, eu estou orando. Glória a Jesus. Mas será que você separou um tempo do seu dia tão corrido para ter intimidade com o seu Deus? Para entrar no secreto, para entrar no esconderijo, no seu particular com Deus, abrir mão das redes sociais, abrir mão da internet, abrir mão de ficar assistindo os gols do Fantástico, abrir mão de ficar vendo filmes, de escutar músicas, para ter intimidade com o seu Deus, com o seu Criador. Ou será que você não faz isso? Porque se você não faz, como é que você quer ter intimidade com o seu Deus? Como é que você quer ter intimidade com o seu Deus? Maridos, nessa noite, em nome de Jesus, todos vocês homens casados, a partir de amanhã, Flaviano, Davidson, Diácono Marinho, Daniel, vocês homens casados que estão aqui nessa noite, a partir de amanhã, comece a fazer um culto domiciliar na sua casa. Comece a orar, imponha as mãos sobre a cabeça da sua esposa, ore pela vida dela, interceda pela vida da sua esposa, porque você, homem de Deus, é o sacerdote do seu lar. Essa responsabilidade Deus colocou sobre você. Ore pelos seus filhos, imponha as mãos sobre os seus filhos, consagre a vida dos seus filhos a Cristo, ou das suas filhas. Mães, vocês têm o privilégio de dar à luz. Deus só concedeu isso a vocês. Consagre os seus filhos a Cristo, consagre seus netos a Cristo, porque um dia Deus vai cobrar isso de você, viu? Deus vai cobrar isso de você, marido, pai, chefe de família, sacerdote do lar. Deus vai cobrar isso de você, Alberto. Intercedam pelas suas famílias. Sejam vocês responsáveis por orar no café da manhã, no almoço, no jantar, antes de dormir. Peça a Deus que livre a sua esposa, os seus filhos de todo mal. Ore em nome de Jesus, mas primeiro consagre a sua vida a Cristo. Peça para ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que Ele lhe dê poder e autoridade, para que você possa orar pela sua família, e você possa de uma vez por todas, jovens, consagrar a sua vida a Cristo. E depois de dizer tudo isso, versículo 9, vai dizer que depois de ter falado essas coisas, Jesus foi assunto aos céus. Jesus começou a subir, moças. Lauras, Bianca, Maria Eduarda. Jesus começou a flutuar, ó, que massa. Jesus começou a voar. E ele foi subindo, subindo, até que chegou um ponto que ele foi encoberto pelas nuvens. E versículo 10. Os discípulos que estavam vendo essa cena ficaram assim, olhando para cima, com o olho arregalado, nem piscar o olho piscava. E o texto não nos diz, não deixa claro quanto tempo os discípulos ficaram olhando para cima, esperando, meio que dizendo assim: não, Jesus vai bater nas nuvens e vai ser igual a bola de ping-pong. Ele vai bater e depois ele vai descer. Mas Jesus não desceu.
Jesus não desceu. E os discípulos ficaram esperando alguma coisa acontecer. Assim como tem muita gente, meus irmãos, dentro da igreja, esperando alguma coisa acontecer. Esperando algo extraordinário, esperando algo espetacular, algo que seja miraculoso. Mas o miraculoso já aconteceu. Jesus já encarnou, Ele já veio nessa terra, Ele já andou no meio dos homens, Ele já se entregou pelo seu pecado, Ele já assumiu a minha e a sua culpa, Ele já se entregou na cruz do Calvário, Ele já morreu, ressuscitou, e por isso Ele justificou a mim e a você, Ele nos redimiu dos nossos pecados, Ele pagou a nossa sentença, Ele rasgou a nossa promissória de culpa, e agora Ele intercede por você e por mim junto ao Pai. E você quer o que mais de espetacular nisso? O espetacular já aconteceu, Gerane. Cristo já veio, já fez tudo. E os discípulos continuavam olhando para cima. Continuavam olhando para cima. Até que de repente, o texto a versão de Flaviano diz que eram 2 varões. É porque a versão de Flaviano foi da Arca de Noé ainda. Noé lia isso para os bichos lá, quando estava lá. Hein, Flaviano? Na época dos varões ainda. Aleluia. Se você tiver a versão NVI, vai dizer que 2 homens de branco, 2 seres de branco apareceram. Na minha cabeça, irmã Adelaide e irmã Dorinha, aqueles 2 homens vestidos de branco, o texto não diz, isso é uma inferência minha. Eu acho que aqueles 2 seres angelicais fizeram assim, ó. Um falando pro outro, né? Olha esses bestas, tudo olhando para cima. Ó, doidinho, tudo doido aí. Esperando o que, meu Deus? Olhando para cima. Esperando o que, Jesus? Um passarinho cair na cabeça deles? E a pergunta que aqueles 2 seres fizeram é extraordinária, meus irmãos. Galileus, vocês estão esperando o quê? Olhando para cima. Meus irmãos, eu poderia muito bem fazer a pergunta aqui nessa noite. Você está esperando o quê? De braços cruzados, sentado numa cadeira no banco da igreja, esperando o extraordinário, esperando algo sobrenatural, esperando uma visão, esperando um sinal, esperando uma luz, esperando uma lâmpada piscar. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Eu me lembro que teve um tempo que era muito habitual as pessoas, crentes, irem para um monte orar. E eu escutei um relato, meus irmãos, de uma pessoa, era meio gaiato, meio brincalhão, e nesse monte tinha algumas árvores lá, e tudo escuro, lá pela começo da madrugada. E esse engraçadinho, ele tinha aquele reloginho que tem uma tela azul, e quando ele acendia a luzinha do relógio, aparecia uma luzinha azul. Aí daqui a pouco aquelas pessoas que estavam orando, teve um que viu a luzinha azul, e aquilo ali virou um alvoroço. Eita, eu vi uma luz. Eita, eu vi um sinal. Eita, eu vi uma coisa. Eita, isso foi uma revelação. Eita, isso foi uma coisa. Eita, isso foi outra. E aquelas pessoas começaram a delirar por algo que não tinha acontecido de verdade. Foi uma simples brincadeira. E tem pessoas ainda hoje, meus irmãos, que estão esperando um anjo dar uma resposta. Tem pessoas que estão esperando um raio vir e dar uma resposta. Que um passarinho pouse no seu ombro e lhe dê um recado, uma revelação, aleluia. E tem pessoas que estão esperando a jumenta de Balaão falar de novo. Se você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai direcionar você para o que você precisa fazer. Não precisa ficar esperando o sinal, não. Já aconteceu, meus irmãos. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou e já está sentado no trono dele de novo. E
você está esperando o que acontecer para você descruzar dos seus braços, para você se levantar desse banco de igreja e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade, eu sou instrumento em tuas mãos, eu preciso te servir, eu quero te servir, Senhor, e a minha vida, os meus dons, os meus talentos estão à tua disposição, Senhor. Mas parece que tem gente que está esperando ainda um arrepio, o cabelo fica levantado, encostei na tomada, aí você vai ver o cabelo arrepiado. Não faz isso não, é brincadeira, viu? Não faz não, não faz não, dá choque. A não ser que você vá lá onde Davidson está no sistema lá com DR, aí ele garantiu que Diácono Mário não leva choque se pegar no fio desencapado com DR. Diácono Mário, você vai fazer o teste, que ele confia no genro dele, ele confia. Você está esperando um arrepio para quê? Você está esperando Davi falar para você descruzar os braços? Você está esperando Davi dizer: bora gente, vamos produzir, vamos trabalhar para Jesus? Vocês foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus, vocês receberam poder do Espírito Santo, poder vindo do alto, e vocês ainda querem mais o quê? A espada do Thundercats? Para você ter a visão além do alcance? Vamos trabalhar, meus irmãos. Se apresente a Deus e diga: Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, eu nasci para te servir, Senhor, eu nasci para o louvor da tua glória, tu me enchestes com teu Santo Espírito, tu me fizeste morada do teu Espírito Santo, e agora eu não tenho o direito de ficar esperando algo acontecer para que eu te sirva, para que eu te adore, para que eu te cultue. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa em nome de Jesus. E o final desse texto vai dizer, meus irmãos, aqueles seis vão dizer aos homens: esse mesmo Deus, esse mesmo Cristo que vocês viram subir, Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará, meus irmãos. Aleluia. Foi então que os discípulos entenderam que Jesus não ia voltar naquele momento. Finalmente eles entenderam que era necessário que Jesus fosse assunto, que ele fosse elevado aos céus, para que ele voltasse ao seu trono, para que ele tomasse o seu lugar de autoridade, governando todo o universo. Mas ele disse: vocês não estarão sós. Eu enviarei a vocês um outro Consolador. O meu Espírito Santo vai estar não apenas andando com vocês, mas estando dentro de vocês, guiando, capacitando, consolando, confortando, enxugando as suas lágrimas, arrancando a tristeza do seu coração, tirando toda a preocupação, tirando todo o medo, tirando todo o drama, tirando todo o temor. O Espírito Santo está fazendo tudo isso. Basta que você confie nele e que você entregue-se totalmente a ele. Versículo 12 finaliza dizendo que aqueles discípulos saíram ali do Monte das Oliveiras, que ficava mais ou menos 1 quilômetro de Jerusalém, e voltaram para casa. Lucas no Evangelho complementa dizendo que eles voltaram com grande alegria, adorando a Cristo, e eles agora se preocupavam mais em ir ao templo todos os dias para anunciar que aquele Jesus que fez tudo aquilo que o povo viu, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele agora está sentado num trono que é devido a ele, reinando sobre todo o universo, mas ele mandou o Espírito Santo dele e está agora dentro de nós, nos capacitando, meus irmãos, nos capacitando. Eu finalizo essa mensagem dessa noite dizendo para você que sim, que você precisa ser cheio do Espírito Santo, mas não é apenas uma vez, é todos os dias.
Sabe por quê? Porque se você já entregou a sua vida a Cristo, o Espírito Santo já habita em você. Você já é templo e morada do Espírito Santo. Portanto, você tem a mensagem mais importante do mundo, que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, que Deus tanto amou o mundo, que deu o que Ele tinha de melhor, o único Filho dele, para se entregar por você, para perdoar os seus pecados, para anular a sua culpa, para zerar a sua sentença com Deus e para reconciliá-lo com o Pai. Você tem a mensagem mais importante do mundo. Do mundo. E você não tem o direito de guardar essa informação para você, que você precisa compartilhar, que você precisa ter a mesma ousadia que os apóstolos tinham, que os discípulos tinham, que os nossos irmãos antepassados, que os puritanos, que todos os homens e mulheres de Deus vêm anunciando ao passar dos séculos dos séculos. E esse Jesus que subiu aos céus, Ele voltará mais uma única vez e Ele resgatará a igreja dele. Aqueles 6 disseram aos discípulos de Jesus, irmãs e irmãos, que assim como Jesus subiu, do mesmo jeito, Jeane, Maria Eduarda, Ele voltará em cima ou acima das nuvens, com poder e autoridade, agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com os seres angelicais, com a miríade de anjos, e Ele dará ordens aos seus anjos, para que separem aqueles que foram eleitos por Deus, antes da fundação do mundo, e esses habitarão para todos sempre com o Pai, mas aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, esses passarão toda uma eternidade de juízo. Jesus voltará, meus irmãos, e Ele vai resgatar a igreja dele, a igreja que Ele comprou por alto preço, preço de sangue, e Ele voltará. O Rei está voltando, meus irmãos, e Ele vai resgatar a igreja que Ele já comprou, e haverá lágrimas enxugadas, ou melhor, nunca mais você vai precisar chorar, nunca mais você vai precisar sofrer, nunca mais você vai precisar ter medo, nunca mais você vai ficar angustiado, porque as dores passaram e Cristo fez tudo novo, e haverá um banquete celestial. A sua cadeira está reservada, tem o seu nome lá, e você ceará com o Senhor dos Senhores, e você vai poder se encontrar com todos aqueles que morreram antes de você com Cristo, e agora governam junto com Cristo Jesus a eternidade. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Enquanto os nossos irmãos e irmãs estão se encaminhando aqui para